Tudo bom, pessoal? Vamos para mais uma aula vídeo. Hoje falando de poluição, tá bom? Falar de poluição é falar de um desequilíbrio que acontece no ambiente, no meio ambiente. Na verdade, a introdução de alguma substância, que no caso a gente vai chamar de poluentes, tá bom? Ou então de alguma fonte de energia, alguma energia luminosa, energia, certo, que seja física, tá? Então, vai provocar um desequilíbrio no meio ambiente, prejudicando a vida dos organismos nesse ecossistema. Poluição é uma coisa ruim, desequilíbrio, leva prejuízo aos seres vivos que habitam esse ambiente. Vários são os tipos de poluição, então poluição, a poluição sonora, a poluição visual, energia, som, visual, visão, tá bom? Mas o que a gente vai falar hoje é a poluição da água, a poluição do ar, tá bom? Falar da poluição da água, pessoal, é falar da poluição dos rios, dos mares, certo? Dos açudes, das lagoas, Isso cai muito no vestibular, tá bom? E é provocada pelo despejo de esgotos, não tratados, fertilizantes na agricultura, resíduos químicos de indústrias, certo, pesadas, que mais? O chorume dos lixões que vão chegar até a água, tá? Os materiais pesados, mercúrio utilizado na mineração, os produtos dessa mineração, tudo isso vai provocar uma poluição da água. A poluição da água ela tem uma sequência muito explorada no vestibular. Vamos pensar a poluição do rio Tietê, porque chegou naquele caos. Então, primeira coisa, eutrofização. Verdadeiro, trofos, alimento. Então, é o enriquecimento de alimento, é o enriquecimento de minerais, de substâncias à base de nitrogênio, fósforo, que é importante para os seres autótrofos. Então, a eutrofização é o despejo na água, é o lançamento na água desses resíduos químicos à base de nitrogênio e à base de fósforo. A gente fala assim, eutrofização é o enriquecimento com nutrientes na água, principalmente nitrogênio e fósforo, tá bom? Então, esgoto, resíduos químicos vão provocar a eutrofização. A eutrofização, ela vai ser benéfica para as algas. Então, haverá uma proliferação do fitoplâncton, da parte aquática constituída pelos vegetais, principalmente algas. Então, a água vai ficar toda esverdeada, chama de floração das águas. Floração das águas é a floração das algas nas águas. Fica esverdeada, tanto é que a penetração da luz fica comprometida. Sem luz, o que acontece? Sem luz vai provocar há uma diminuição do oxigênio, quer dizer, há uma diminuição da fotossíntese, tá? Diminuindo a fotossíntese, diminui a quantidade de alimento, certo? Para os seres aeróbicos, Então, na verdade, com a eutrofização, há uma rápida proliferação das algas. Essa rápida proliferação das algas diminui a luminosidade que vai provocar a sua própria morte, certo? Provocando a morte das algas, provoca um aumento das bactérias decompositoras. Então, as bactérias decompositoras vão fazer a decomposição dessas algas mortas e são bactérias aeróbicas ainda, tá bom? Só que a proliferação dessas bactérias anaeróbicas, promovendo a decomposição das algas.
tudo isso vai resultar numa diminuição do oxigênio, porque vai ter menos algas contribuindo com menos fotossíntese, que enriquece o ambiente aquático com oxigênio. Se diminui a quantidade de oxigênio na água, morrem os peixes, morrem moluscos, crustáceos aeróbicos. E a morte dos seres aeróbicos na água vai levar a uma proliferação das bactérias decompositoras. Aí virou um caos. Porque as bactérias decompositoras anaeróbicas, elas vão provocar a morte do rio, do lago, do açude, do oceano, certo? Por quê? Porque aí vai ser liberada uma grande quantidade de gás sulfídrico, certo? Vai ser liberado metano, então vai exalar aquele cheiro fétido do rio Tietê, né? Vocês já viram isso aí, então passa por algum lugar onde o rio está muito fedido, é porque ali está sendo liberado uma grande quantidade de gás sulfídrico e metano, certo? Devido à morte dessa água, devido à proliferação das bactérias anaeróbicas. Se você pegar de trás para frente, você vai ter a morte da água, a morte do rio, determinada pela presença, pela proliferação de bactérias anaeróbicas devido à morte dos aeróbicos, provocado pela menor concentração de oxigênio devido à morte das algas, que num primeiro momento se proliferaram devido à eutrofização. Eutrofização, aumento dos compostos químicos inorgânicos à base de nitrogênio, enxofre, fósforo. Tá? Isso prolifera as algas, isso faz com que menos luz consiga penetrar, provocando a morte desse fitoplâncton, o que diminui a quantidade de oxigênio, de produção de oxigênio, provocando a morte dos aeróbios. Ok? Beleza. Na verdade, a gente fala assim, existe uma demanda, né, bioquímica de oxigênio que é determinada pelos aeróbicos. Quanto mais fotossíntese, maior a demanda de oxigênio. Quanto menos fotossíntese, menor a demanda de oxigênio nas águas, tá bom? E esse oxigênio está dissolvido na água, tá? Então, por exemplo, quando ocorre o lançamento de esgotos, isso aí, eutrofização, certo? Vai provocar uma proliferação das algas, depois, né, uma diminuição de luminosidade e morte dessas algas. A morte das algas provoca um aumento na demanda bioquímica, mas preciso de oxigênio. Então a demanda bioquímica de oxigênio vai aumentar, certo? Consequentemente, devido à diminuição dos autótrofos, vai diminuir a quantidade de oxigênio, morte dos aeróbicos, devido à maior demanda, necessidade, certo? E devido à menor quantidade de oxigênio, os seres aeróbicos vão morrer. Então, maior demanda, menor quantidade de oxigênio. Menor demanda, menos gasto, maior disponibilidade do oxigênio devido à presença dos autótrofos, tá bom? Bom, a poluição do ar, a gente está cansado de ouvir, e agora nesses tempos de coronavírus, você vê que a qualidade do ar aumentou devido à menor circulação de automóveis e atividade, né, humana. Então, o que provoca a poluição do ar? Vários fatores. O principal, né, é a emissão de CO2, de mercaptanos, de metanos, de vários compostos que é proveniente da queima do combustível, né, oriundo da biomassa, o petróleo, o diesel, a gasolina, tá bom? Mas também ela é provocada pelas queimadas provocadas pelo homem na agricultura, na pecuária, para criar um campo e destruindo as árvores, tá bom? E queimando-as, tá? Os vulcões provocam isso, né? Incêndios que ocorrem, né, na região suburbana
dos grandes centros, queimando pneus, etc. e tal. Tudo isso vai aumentar a quantidade de CO2, vai aumentar a quantidade de metano, de NO2, de SO2, certo? A poluição do ar, ela vai provocar alguns efeitos no homem, por exemplo, o efeito estufa, certo? Que é o superaquecimento do ambiente, das águas, levando ao degelo das calotas polares, a uma diminuição dos nutrientes, dos alimentos, dos animais que aí vivem, vai provocar uma destruição dos recifes de corais, vai provocar uma inversão térmica, aumentando os problemas respiratórios das crianças e dos velhos, vai provocar uma destruição da camada de ozônio protetora da nossa pele, certo? A camada de ozônio protege a pele contra os raios ultravioletas, tá bom? Quer dizer, são inúmeros eventos que vão ser propagados devido a essa caracterização, a esses agentes poluentes que a gente está cansado de ouvir falar em efeito estufa, aquecimento, aumento do CO2, aumento do metano, provocado pela pecuária bovina que libera esse metano, provocado pelos incêndios, queimadas e queima de combustíveis, tá bom? Bem conhecido, tá? Bom, essas são as duas poluições que a gente falou. Então, por exemplo, a gente vai ver o smog, né? O smog é uma coisa que acontece também no inverno, de quando existe o agente poluente, essa inversão térmica, a circulação do ar quente e do ar frio, ele fica muito comprometido, tá? Então, na verdade, o ar quente não consegue circular, certo? Com a fuligem, com os poluentes, tá? E ele vai criar uma névoa muito forte, principalmente na manhã, tá bom? Mas é uma névoa de poluentes, devido à não inversão térmica e não a ciclagem do ar quente e do ar frio, devido a esse comprometimento dos poluentes. Os poluentes, eles não deixam circular o normal, o ar quente e o ar frio, de dia e de noite, superaquecendo de manhã, superesfriando à noite, e aí podendo formar essa névoa bastante forte durante o dia esbranquiçada. Isso a gente vê em Londres, a gente vê principalmente na China nos dias atuais, tá bom? Por fim, já falei para vocês da biomagnificação. A biomagnificação, pessoal, na verdade, o acúmulo e aumento de determinados compostos que não são biodegradáveis no ambiente. Eles são eliminados indiscriminadamente, eles não se degradam e vão se acumulando na cadeia alimentar. Esse que é o grande problema, tá bom? Então, por exemplo, isso acontece com os agrotóxicos, fertilizantes utilizados na agricultura, na pecuária, tá bom? Isso é utilizado, acontece, por exemplo, com algumas substâncias, alguns produtos não biodegradáveis usados na mineração, mercúrio, por exemplo. Isso acontece com os compostos não biodegradáveis radioativos, então eles ficam ou no ar, ou na água, ou no solo e vão se acumulando, tá bom? Imagine um exemplo clássico. Você tem um garimpo indiscriminado numa determinada região e o pessoal, para precipitar o ouro, usa o mercúrio, tá bom? Aí joga o mercúrio, contamina a água. Aí as algas vão utilizar essas águas para fazer a fotossíntese. Elas vão se contaminar, então vai existir uma concentração de mercúrio X nas algas. Aí vem o zooplâncton e vai se alimentar dessas algas e se contaminar com a água. Então é X da água mais 1 das algas. Então aumenta, porque não são biodegradáveis.
não são decompostos. Então vai acumulando. Aí, o peixinho que come os moluscos ou o zooplâncton, ele se contamina com a água, X quantidade, mais a quantidade que existe no zooplâncton. Então, o que era X mais 1 no zooplâncton agora é X mais 2, porque aumentou e não, certo? Não se decompôs. Tá? Então, quanto mais distante do início da cadeia alimentar, quanto mais distante do produtor, maior a quantidade do composto não biodegradável. A gente chama isso de bioacumulação, o acúmulo dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar, e isso caiu o ano passado, certo? Qual é o que possui maior quantidade da substância bioacumulada na biomagnificação das cadeias alimentares? O último que estiver, o último representante da cadeia alimentar. Beleza? Beijo no coração.